Louvado seja Deus, salve a todos com a graça, para o nosso Senhor Jesus. Mais uma vez, uma alegria poder estar com os irmãos nessa noite, compartilhando essa mensagem de fé e de esperança no Cristo vivo. Amém, Cristiano? Amém. Transmitir aqui. Irmãos, eu preguei aqui uma vez uma mensagem. Essa mensagem ela teve um grande impacto. Eu louvo a Deus por isso. Na vida das pessoas com as quais nós nos relacionamos, na vida da igreja, fez a gente refletir coisas que a gente nunca tinha pensado. Essa mensagem ela se reverbera na minha alma volta e meia. O tema dessa mensagem foi o preço que ninguém está disposto a pagar. Acho que todos lembram. E esses dias eu falava algo e enquanto eu falava ali, eu lembrava que a Bíblia ela expressa algo que às vezes a gente não se dá conta a respeito da nossa caminhada, das nossas escolhas, do nosso comportamento. Amém? O texto, a mensagem hoje é a lei da semeadura. Irmãos, isso é muito sério. Às vezes, por não levar a sério esse princípio, a gente comete falhas, comete erros, comete uma série de... faz algumas coisas e depois a gente acaba se deparando com situações que muitas vezes a gente não está disposto a viver, e isso é mais ou menos um reflexo daquela instrução do preço que ninguém está disposto a pagar. Amém? Só que eu queria trazer para vocês aqui hoje a instrução: Deus não se deixa escarnecer, como está aí a lei da semeadura. No livro de Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, a Bíblia diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear também isso ceifará. Por quê? Porque semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Irmãos, a instrução bíblica, muitos dos ditados populares que a gente ouve, a gente não deve considerar, tais quais o que os olhos não veem, o coração não sente. Isso é uma verdade bíblica? Não, porque Jesus diz: bem-aventurado que crê sem ver. Então, se a gente for olhar a relação com Deus, ela é estabelecida dentro de uma lógica onde, ainda que não vejamos com os olhos da carne, contudo podemos senti-lo. Aqueles que têm relacionamento com Deus, através da sua palavra, ele pode sentir a Deus de uma maneira tão viva, mas tão real, que é como se pudéssemos ver e tocar. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é que eu não costumo considerar os ditos populares, mas eu analiso todos de acordo com a Bíblia, com o que a Bíblia diz. Existe um dito popular que diz que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Isso é bíblico, pastor. A Bíblia diz que segundo a nossa semeadura será a nossa colheita. E são princípios elementares, irmãos. Não dá para você fazer uma escolha e depois, por exemplo, de viajar em direção a Salvador e chegar em Mata de São João. São caminhos diferentes, estão em rotas diferentes. A tendência é que a sua escolha ela vai ser, o seu destino vai ser a materialização da escolha do caminho que você escolheu, que você traçou, que você seguiu. E isso se reflete nas nossas condutas, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas coisas que nós fazemos durante a nossa vida, as nossas escolhas de um modo geral. Amém? Quando nós escolhermos algo, e aí está o grande problema da humanidade, está o nosso grande problema. É porque nós queremos escolher segundo as vontades da carne, segundo aquilo que parece desejável, segundo aquilo que parece bom. Só que, quando nós escolhermos segundo as concupiscências da carne, é o que a Bíblia diz, nós semeamos
segundo a carne. E certamente o que nós colheremos? Colheremos segundo a carne, corrupção. Nós colheremos a destruição deste século. Nós colheremos a lamúria, a tristeza, a depreciação. Por quê, pastor? Porque é segundo a nossa semeadura, irmãos. É segundo aquilo que nós escolhemos. E as pessoas têm feito escolhas. Nós temos feito escolhas. É muito mais fácil a gente culpar os outros pelos nossos devaneios. É muito mais fácil a gente culpar a Deus pelos problemas do mundo. Mas quem somos nós para culpar a Deus? Quem somos nós para dizer que a expressão foi para emitir palavras do tipo, onde está Deus que está vendo tudo isso acontecer e não faz nada? Onde está Deus que está vendo as guerras, a fome, a destruição, pessoas morrendo? Como se o problema não fosse Deus, como se Deus fosse o problema da humanidade, como se a humanidade vivesse a problemática que vive simplesmente porque Deus poderia fazer alguma coisa e não faz. Quando Deus nos deu a prerrogativa de acertar ou de errar. E óbvio que segundo os nossos acertos e erros, teremos as consequências. Boas ou más. E o status da humanidade hoje é um reflexo da sua ignorância. A forma que a humanidade tem se encaminhado é muito fácil a gente observar o que tem acontecido ali, por exemplo, na região da Ucrânia ali, a guerra Rússia e Ucrânia, e dizer muitos soldados, muitas vidas sendo perdidas, fruto da ignorância do homem. E quantas vezes nós temos a opção de escolher Deus e deixamos de escolher os problemas por isso? E é segundo a nossa semeadura, irmãos. Se nós continuarmos escolhendo o caminho oposto da palavra de Deus, continuaremos sofrendo. Porque o maior sofrimento do homem, irmãos, não é a dor física. O maior sofrimento do homem não são os problemas que ele passa durante a vida, não são os problemas de ordem conjugal, relacionamentos de forma geral, não são os problemas financeiros. A gente tem visto uma igreja hoje que só fala de dinheiro, de problema financeiro, de doença, e atrai as pessoas prometendo curas milagrosas, prometendo coisas que o homem em si não tem poder para efetuar. Mas o grande problema do homem, eu descobri isso na prática, eu descobri isso na minha prática de vida. O grande problema do homem é a falta de Deus. O buraco na alma do homem é a falta do Senhor. E nós nos distanciamos de Deus todas as vezes que escolhemos viver segundo as nossas concupiscências e nossas vontades. Quando nós olhamos o que a Bíblia nos ensina, nós passamos a ver que a expulsão de Adão do paraíso ocorreu porque ele fez uma escolha. Se ele tivesse escolhido obedecer a Deus, certamente ele não teria sido justo. Será que não é para nós mais fácil pensar dessa maneira? Será que não é mais fácil para alguém que de repente vive hoje um problema, uma dificuldade? Quando as pessoas me procuram e dizem, pastor, eu não sei mais o que eu fazer, o que eu faço, parece que Deus se esqueceu de mim, ou parece que Deus está me castigando. E ela não tem, certamente, sabedoria espiritual para saber que nada disso é verdade. Deus, não é Deus que está castigando, mas ela, de alguma maneira, está colhendo aquilo que antes semeou. O problema é que nós semeamos sem se dar conta que estamos semeando, e na hora da colheita rejeitamos frutos.
Porque, irmãos, hoje é comum as pessoas entrarem em relacionamentos ilícitos aos olhos de Deus. Quando elas começam a sofrer nesse relacionamento, elas culpam Deus. É comum as pessoas serem infiéis aos seus cônjuges. E quando elas colhem o fruto disso, elas culpam Deus. É comum as pessoas pensarem em maldade uns com os outros e alimentar malícia nos seus corações. E o resultado disso é dor e destruição. E quando vem a dor e destruição, elas culpam Deus. É comum as pessoas agirem com sentimento de vingança uns com as outras, de contenda. É comum os lares em pé de guerra. No final, sempre culpam Deus. No final, sempre dizem que o problema está em outro, o problema nunca é nosso, nós nunca assumimos a responsabilidade, todos nós somos ruins de lidar. Todos nós somos pessoas difíceis, o ser humano é pessoa difícil. Cada dia nós estamos nos tornando mais egoístas. Cada dia nós estamos nos tornando mais difíceis de lidar, de uma maneira que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e nunca a gente se preocupa com os outros. As pessoas não têm costume de se preocupar com as outras na sua volta. E às vezes nós fazemos isso e tratamos as nossas relações de qualquer jeito. E quando nos vem a colheita, eu vou te dar um exemplo. Dentro de casa, o marido e a mulher, nos dias de hoje está assim. Pega o celular e um não olha para a cara do outro. Está assim ou não está nos dias de hoje? Fica no WhatsApp, interagindo com um grupo de amigas, com um grupo de sei lá o quê. Fica horas ali, dá atenção ali ao aparelho ali durante horas. Não tem mais aquele contato de conversar, de interagir com as pessoas dentro de casa. Um belo dia o relacionamento se torna insuportável, porque não tem contato, não tem diálogo. E quando o relacionamento se torna insuportável, eu não sei por que eu estou sofrendo. Não, querido, foi a sua plantação. Não, querido, foi o que você fez. Foi a desdém que você deu para a sua relação, para a sua família, às vezes. É como os filhos. Os pais estão entregando os aparelhos na mão dos filhos e dizendo, é bom que ele fica quietinho. É óbvio, irmãos, que essa criança ela vai ser educada da pior forma possível. E deixa eu te dizer, de uma maneira que você jamais imaginaria que ela fosse. Ou melhor, ela vai ser deseducada. E lá na frente, quando a criança começa a despertar comportamentos agressivos, começa a despertar depressão, começa a despertar uma série de questões que você não imaginava que poderia acontecer. Ah, meu Deus, eu não sei onde que eu errei na criação dessa criança. Você errou quando abriu mão de criar. Você errou quando abriu mão de educar e destruir. Você errou quando abriu mão de, ao invés de dar ao mundo a possibilidade de influenciar o seu filho, você influenciar com coisas boas. E é claro que vai ter teve a semeadura, terá a colheita. É claro que nós sempre vamos colher segundo aquilo que nós semeamos. Toda atitude que nós temos, irmãos, toda atitude que nós temos, todo comportamento que nós temos, tudo que nós fazemos, vai refletir de alguma maneira lá na frente, e isso que vai refletir lá na frente pode ser bom ou pode ser ruim de acordo com aquilo que nós decidimos agora. Amém? Amém. Provérbios capítulo 3, versos 33 diz: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Irmão, a gente precisa primeiro ter a clareza, e aí não dá para a gente se enganar, de que nós, segundo, pode olhar que o texto ele fala do ímpio e do justo. Agora a pergunta fica: o que é o ímpio? Aquele que pratica o quê? A impiedade. E o que é o justo? Que pratica
A justiça. Irmãos, eu vejo as pessoas praticando impiedade e querendo galardão de justiça. Isso eu não estou falando, irmãos, fora da igreja. Estou falando, infelizmente, dentro da igreja. As pessoas praticando injustiça e querendo galardão da justiça. As pessoas sendo reprováveis a Deus nas suas condutas e nos seus comportamentos. E isso eu falo de toda maneira. Como assim, pastor? Irmãos, eu vou perguntar assim. Se eu perguntar ao ímpio, ele sabe me responder isso aqui. É correto um crente desejar a derrota de outra pessoa, quem quer que seja? E se for da igreja? É correto um crente olhar para uma pessoa, sobretudo da igreja, com malícia? Não. É correto, irmãos, o crente orar para Deus matar? Irmãos, eu passo sobre as igrejas que estão orando. Deus vai matar! Irmãos, isso é uma aberração que se construiu no dia de hoje, que foge ao caráter elementar de Deus. Deus tem o poder para matar e dar vida, é verdade? Sim. Mas eu não tenho o poder para orar dizendo a Deus que ele deve fazer assim, assim. A justiça de Deus executa Deus, porque ele diz a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu não posso dizer a Deus o que ele tem que fazer com alguém segundo o meu senso de justiça. Se alguém fez algo muito ruim, e eu acho que Deus deve fazer alguma coisa, eu já estou errado, porque no princípio elementar do Evangelho, eu tenho que ter primeiro a ciência de que Deus, ele é o detentor de todas as coisas. Eu não sou levantado para juiz e julgador, mas para pregador do Evangelho. Nós não somos juízes e julgadores, é claro. Deus dá a prerrogativa de, segundo a palavra, nós instruímos segundo a justiça, isso por si só julga o homem. Mas não determinar o que Deus deve fazer com A e com B, isso é antibíblico. E as pessoas estão orando no sentido... E aí eu pergunto, qual é a consequência, irmãos? Tribulação. As pessoas estão dentro da igreja, em cima dos altares, com as almas atribuladas. E isso é a maior verdade. As pessoas estão, e infelizmente a referência não é boa. Uma pessoa que ela fala em nome de Deus, estando com um cargo de missionário, presbítero, pastor, diácono, o que mais? Bispo, se ela não for de fato alguém cuja conduta expresse o caráter de Deus. E quando eu falo caráter de Deus, irmão, eu não falo de uma avaliação por cima das pessoas. Não é que as pessoas têm que olhar para mim e me aprovar. Elas têm que olhar para mim e não ver falha na minha condição. Elas têm que olhar para mim e ainda que elas me avaliem como alguém duro, firme, alguém, sei lá, ou até ignorante, como o mundo fala, mas ela precisa entender que ela precisa ter clareza de que os meus posicionamentos eles é segundo uma lógica justa. Porque ninguém pode me pegar defraudando ninguém, trapaceando, enganando. Porque se isso acontece, é óbvio que é depreciada a imagem de Deus. É óbvio que é depreciada a imagem da igreja. Isso tem um custo muito alto para a minha vida, para a vida de quem faz e para a própria estrutura da igreja. Quando você tenta pregar para um ímpio e ele não te ouve, fique na paz. Não é por causa de você, é porque a igreja não tem dado exemplo. É porque aqueles que têm sido colocados como líderes, como pregadores, como missionários, vivem piores do que os ímpios. E é claro que isso vai cair na nossa conta, óbvio. É óbvio que na medida que alguém passa aqui e vê a gente aqui, nós somos avaliados como mais um. E são as nossas ações todos os dias, dentro e fora da nossa casa, na igreja, na escola, no trabalho, onde quer que nós pisemos a planta dos nossos pés, é que vai dizer e estabelecer que há sim uma diferença.
É a nossa conduta diária que precisa refletir o caráter de Deus, de maneira a que a nossa colheita ela seja proveitosa para o reino dos céus. Porque, irmãos, não adianta a gente propagar o mesmo sistema, o mesmo princípio, e no final nós sermos, de uma certa maneira, hostilizados. Porque se nós não semearmos o bom fruto, se a nossa vida não for algo, nossa forma de viver, não representar um bom plantio, uma boa semeadura, não adianta querer colher frutos bons. As pessoas não vão nos levar a sério. 1 Samuel, capítulo 15, verso 23 diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Irmãos, é a primeira vez, eu creio, na história, eu não sei, eu falo pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho buscado da história. Eu acho que essa geração é peculiar. Essa geração ela é única. Irmãos, é a única geração na história que eu vejo que comete todas as atrocidades contra o Evangelho dizendo ser evangélico. Essa geração é a geração em que as pessoas elas ignoram isso aqui, porque para Samuel, para Saul, Samuel disse que por quanto ele ignorou, ele rejeitou a palavra de Deus, Deus rejeitou ele. Hoje em dia as pessoas se sentem à vontade para rejeitar a palavra de Deus e afirmam ter Deus categoricamente. Elas dizem: eu sou cheio de Deus, Deus fala comigo, Deus fala comigo todas as noites. Deus fala, me instrui, Deus me diz tudo. Isso elas em flagrante rejeição à palavra de Deus. E é claro que elas estão sendo enganadas. Porque nunca na história da humanidade Deus manteve uma relação de instrução sobre a vida daquele que rejeita a sua instrução, a sua palavra, a sua direção. Nunca. É uma geração peculiar, porque hoje os filhos não respeitam mais os pais. E você sabia que uma das maiores abominações bíblicas é o filho desrespeitar os progenitores, o pai e a mãe? Honra teu pai e tua mãe, está na Bíblia, ele foi repetido no Evangelho, no Novo Testamento, justamente porque é algo que não é negociável, irmãos. É uma geração onde está se invertendo a lógica das coisas. Não são mais os pais que mandam nos filhos, são os filhos que mandam no pai. Será que eu estou falando algum exagero aqui? Imagine que situação nós estamos vivendo nos dias de hoje. Essa geração, os filhos mandam nos pais. Eu estou vendo coisas gritantes, coisas que na rua onde eu passo, os lugares que eu caminho, as coisas que eu vejo me deixam cada vez mais horrorizada. Porque que maturidade tem uma criança para determinar as regras do jogo? Para onde vai essa geração? Onde as pessoas que deveriam aprender a se submeter a um padrão de regra, de conduta moral, até porque tem outros valores sendo colocados. Eu não estou falando somente, e claro, esse para nós é o mais importante, mas existem os valores cívicos, existem os relacionamentos sociais, existem várias coisas, porque todas as coisas que você vai fazer na vida, você precisa se relacionar, você precisa compreender as regras e você precisa seguir regras. Isso é muito simples, irmãos, de entender. Como assim, pastor? Se você entra numa empresa para trabalhar, tem regras e você precisa cumprir as regras. E isso não é negociável, porque se você não se subordinar a elas, você é demitido. É assim ou não é? Você entra numa escola, antigamente, se existia a compreensão
compreensão de que tem que cumprir as regras. Hoje em dia, os alunos querem mandar os professores, na verdade já mandam os professores, ameaçam, coagem. É assim ou não é? Agora eu te pergunto, o que se esperar dessa geração? O que nós estamos esperando dessa geração? Antigamente os pais falavam com os filhos, sim senhor meu pai, sim senhora minha mãe. Hoje em dia, não, assim não, eu não gosto, eu não vou fazer. Irmãos, isso por si só. Agora, estamos falando ainda de lei da semeadura. Que vida vai ter essa criança lá na frente? Uma pessoa que ela não aprende a se submeter a regras, ela não presta para nada. E é claro que ela vai sofrer. Porque ela não vai prestar para trabalhar. Por sua vez, ela vai ter dificuldade de conquistar o pão. Porque existe uma regra, irmãos, e isso é real. Se você não é capaz de dar respostas, você não presta para nada. A sociedade e todas as coisas, ela precisa de pessoas comprometidas que resolvam problemas. Pense em todos os lugares. Na igreja, no seu setor de trabalho. Perceba que a pessoa mais bem posicionada no seu trabalho sempre vai ser aquele que resolve mais problemas, ou resolve problemas com maior eficiência, ou busca estar envolvido para não perder a chance de resolver o problema. Porque nós somos pagos para resolver problemas. Nós somos pagos para resolver problemas. Quanto mais nós somos capazes de resolver problemas, mais nós nos desenvolvemos onde nós estamos. E só existe uma forma de você ser eficaz na resolução de problemas. Você conhecendo e dominando as regras do jogo. Mas como que eu vou dominar algo se eu não as considero e não me submeto? Como que eu vou dominar as regras se eu não faço nem questão de conhecê-las? E o mundo funciona assim. É por isso que a Bíblia ela é muito clara de que Moisés ele tinha que ler com frequência a palavra aos ouvidos do povo de Israel, para que o povo de Israel tivesse conhecimento. E quando Jesus instruiu os discípulos, ele disse que o Espírito Santo faria lembrar aquilo que ele já tinha falado. Por quê? Porque era necessário conhecer as regras, ainda que depois Deus, o próprio Deus, pelo Espírito Santo, fosse lembrar eles precisavam conhecer as regras. Por quê? Para que eles pudessem estar orientados. E quando eu olho essa geração, a minha alma ela se entristece quando eu vejo quem serão os adultos amanhã, quem serão os profissionais amanhã, quem serão aqueles que vão gerir a sociedade amanhã. Estamos formando uma leva de incapazes em sua essência, sem maturidade. Por quê? Porque não foram ensinados o mínimo, que é se submeter a regras. Todos devem se submeter a regras. Tem alguns que resistem a elas. Hoje o nosso país vive uma crise institucional de proporções alargadas, muitos não estão conseguindo enxergar. Mas por quê? Porque as regras estão sendo quebradas. Existe uma coisa chamada Constituição, e a Constituição ela estabelece as regras que todos têm que seguir. E eventualmente, quando alguém deixa de seguir, você quebra os princípios elementares e automaticamente gera confusão, destruição, revolta e todas as coisas ruins. Isso é para tudo que a gente for fazer. Todas as vezes que a ordem ela é derrubada, até ela ser restabelecida, é moderno. Isso eu estou falando também de sociedade. Agora imagina, se no mundo a quebra das regras pode gerar problemas de proporções inimagináveis, imagina quando se fala da lei que rege todo o universo. Nós estamos quebrando as regras de Deus todos os dias. Estamos semeando e estamos colhendo segundo a nossa semeadura.
A dor e o sofrimento que as pessoas estão vivendo, irmãos, diferentemente do que muitos pregadores têm falado, não é resolvido em um culto onde um pregador grita: hoje Deus vai fazer a virada na sua vida. Não é isso, é mentira. Os problemas, eles não se resolvem assim. O que nós semeamos não será revertido de uma maneira... Não é passe de mágica. Se tudo fosse muito fácil assim, que valor teria o Evangelho para nós? Em que sentido teria pregar renúncia? Se as coisas fossem assim, todos fazem o que querem, e um belo dia, pá, estrala os dedos e um passe de mágica, tudo volta a ser como era, ou se era de alguma maneira antes. As pessoas estão esperando muito mais do que o que verdadeiramente pode ser, e elas se frustram quando não é. Vende-se uma imagem hoje de que você vai para a igreja e como um passe de mágica a sua vida agora acabou o dor e sofrimento. Irmãos, tem um lugar que vai acabar o dor e sofrimento. Eu preguei aqui semana passada sobre isso. No reino dos céus. A Bíblia diz que não haverá plano nem dor. O Senhor enxugará os nossos olhos toda lá. Mas no mundo, Jesus declara que teríamos aflição. E o processo de limpeza, ele demanda tempo. Claro. Nós temos algo que, para alcançar, é choque com Cristo. E as pessoas, elas não têm, as pessoas estão dentro da igreja, e elas não têm uma coisa que deveria ter, todo crente deveria ter, irmãos: paz. Amém. Todo crente deveria ter paz. Se você não tem paz, pastor, eu tenho paz, e não dorme de madrugada? Peraí, você não tem paz. Pastor, eu não tenho paz e vive com a mente atribulada, cheia de pensamentos de morte e destruição? Não, você não tem paz. Pastor, eu tenho paz, mas de vez em quando vem aquela depressão. Não, você não tem paz. Paz e depressão são antagônicos. A paz de Cristo, ela não abre espaço para alguém viver depressivo. É mentira, as pessoas estão dentro da igreja depressiva porque elas não têm Jesus. Estão mentindo, dizendo: ah, não, porque eu tenho Jesus. Mas de vez em quando bate assim aquele desânimo. É mentira. A paz de Jesus é completa. A paz de Jesus é completa. Não aceite essa paz mediana. Não aceite essa paz limitada, essa coisa assim de altos e baixos, de hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. É mentira. É mentira. Eu não vou pregar outra coisa para você, sabe por quê? Porque eu vou limitar a sua busca. Se eu disser para você: não, irmão, é isso mesmo, permito. É isso mesmo. O crente hoje está assim, amanhã está assado, um dia está cozido, outro dia está frito. Não, queridos. A paz de Jesus, ela não é oscilante. Ela é contínua. Pastor, não cheguei nisso ainda. Não, é isso. Eu estou pregando para você chegar. Amém. Eu estou pregando para você alcançar. Porque se você continuar ouvindo mentiras, é que nem a presença de Deus, irmão. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo uma coisa, fazendo outra, mas cheio de Deus, cheio da presença. Eu estou vendo as pessoas dizendo: pastor, eu entrei na carne. Eu não entrei, não. Não entrou, irmão, porque não é porque entrou na carne, é porque só vive na carne. As pessoas, elas não entram na carne, elas vivem na carne. Porque assim, aí eu entrei na carne, dá vontade de dizer: ô irmão, você não entrou na carne, porque você nunca está no espírito. Porque você não entra na carne. Você tem que viver, porque a Bíblia nos orienta a viver no Espírito. A gente, quando faz esse discurso, é poder maquiar algo que a gente fez que não deveria ter feito. Uma postura, um comportamento, um olhar, uma coisa que a gente fez que não deveria ter feito, irmão. E aí a gente tenta maquiar isso, né? Entrei na carne. Essa é uma coisa. A outra coisa é a presença de Deus. Eu sou eita, rapaz. Vou na igreja para ver se eu sinto a presença de Deus. Você vai na igreja para sentir a presença de Deus? Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Quer dizer, o meu corpo é templo do Espírito Santo? Eu vou para a igreja porque a Bíblia diz que eu tenho que congregar. Eu vou para a igreja porque a Bíblia diz que eu tenho que tolerar os meus irmãos e viver em comunhão com eles. A Bíblia orienta que eu tenho que viver junto. Eu vou para a igreja porque
congregávamos, nós nos reunimos para o ensinamento, para cultuar a Deus, isso tudo está na Bíblia, mas a presença de Deus está comigo o tempo todo, porque eu sou templo e morada do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que evangelho é esse que as pessoas estão comendo. Eu não estou entendendo que evangelho é esse que as pessoas estão aceitando. Eu não estou entendendo que evangelho é esse que elas estão participando. Um evangelho que limita nosso relacionamento com Deus. E aí eu aconselho a todos a pegarem a mensagem do caráter de Deus que nos faz entender. Se você ouvir aquela mensagem sobre o caráter de Deus, você vai entender como as pessoas elas estão destoando da verdadeira essência de Deus e humanizando Deus, de maneira a dar a Deus sentimentos que ele não tem. E aí agora, nós cometemos erros. E tudo que está acontecendo hoje, irmãos, dentro e fora da igreja, principalmente dentro da igreja, é o reflexo do que se foi semeado. O que está acontecendo na minha e na sua vida é o reflexo do que foi semeado. Pastor, não estou gostando do que eu estou colhendo, então é hora de mudar. Irmãos, nós vivemos uma depreciação apressada do Evangelho. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer quando eu falo em depressão acelerada do Evangelho? Depreciação acelerada do Evangelho? Irmãos, então nós tomamos pé da situação e começamos a anunciar aquilo que está escrito, quebrando as sofismas, as mentiras, os enganos, ou a gente vai ver cada dia mais o povo se perdendo. E sabe o que é pior? Acreditando estar salvo. Se você for olhar hoje, desde o mais idólatra, todos acreditam que serão salvos. Todos acreditam que estão certos. Todos acreditam que da sua maneira alcançarão. Esse é o problema. Da sua maneira. Tem uma outra mensagem que diz que todos os caminhos do homem parecem bons aos próprios olhos. Nossos caminhos parecem bons aos nossos próprios olhos. Mas a Bíblia diz que ao final é caminho de morte. Não é o que eu acho, é o que Deus orienta. Não é o que eu acredito, é o que Deus instrui. Não é o que eu penso, é o que Deus tem me dado. Quando nós partimos para essa lógica, a gente entende que nós vivemos errantes. Nós vivemos de uma maneira totalmente avessa ao que Deus verdadeiramente prosperou nos julgamentos. Amém, querido? João capítulo 15, verso 6 diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e arde. Amém? É necessário estar em Cristo. As pessoas costumam dizer: não pode ser bem assim. A Bíblia diz em Números, no capítulo 23, versos 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou tendo ele falado, não cumprirá. Irmãos, é um engano muito grande acreditarmos que Deus deixou tudo escrito e que Ele mesmo revogará todas as coisas e não se fará cumprir, irmãos. A gente está vendo mais um desvio que estão promovendo acerca do Evangelho, onde as pessoas elas estão tentando acreditar e fazer os outros acreditarem que Deus Ele não fará assim ou não fará assim. Ou seja, que Deus Ele revogará aquilo que Ele disse, e eu não sei de onde tiraram isso. Amém? Mas a Bíblia diz que Deus, Ele vela pela sua palavra. Amém? Isso é um cuidado que nós devemos ter, e aqui está aí, à medida que utilizarmos
servirá como medida para nós. Isso aqui é muito importante, irmão. Lucas capítulo 6, verso 38, diz assim: dai-se-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no nosso regaço. Porque com a mesma medida com que mediste, também vos serão, vos haverão de medir de novo. Irmãos, o que é isso aqui, pastor? Mais uma vez a gente esbarra na lei da semeadura. Irmão, eu vou lhe dar um exemplo simples para você entender o que é a medida. Porque sempre foi assim, né? Antigamente, hoje a gente tem as balanças digitais e tal, a gente não... Mas essa medida aqui é uma referência. Lembra, eu não sei se vocês alcançaram isso, meu pai teve mercearia, então eu alcancei, e tinha aqueles pesos assim, né, de 250 gramas, meio quilo, de chumbo, de ferro, sei lá o quê. Ele botava de um lado da balança para pesar o outro. Só que tinham pessoas que alteravam esse peso, diminuía a quantidade do peso original. Tinha lá escrito 1 quilo, mas na verdade era 900 gramas o peso da massa que tinha ali. Por quê? Porque ele ia botar o peso de 1 quilo, e você nem sabia que era 1 quilo. Quando você botasse do outro lado, na verdade você ia pesar 900 gramas, porque o peso era fraudulento. E é disso que a Bíblia está falando. Peso fraudulento, irmão, na referência aqui, alemoricamente, é tudo aquilo que a gente faz com engano, com malícia, com mentira. A gente projeta uma coisa no nosso coração, mas na verdade é outra. Então, o que Deus está dizendo? Olha, se você mede com a medida falsa, você vai se atrapalhar, porque a mesma medida que você mediu os outros, vai ser a medida que vai medir você. Ou seja, não vai adiantar você querer escapar, porque você vai ser medido conforme você mede. Quando a gente vê isso aqui, irmãos, hoje no Brasil, é comum a gente ver o tal do jeitinho brasileiro. O que é o jeitinho brasileiro, irmão? Na maioria dos casos, trapaça. É ou não é? Nós trapaceamos com tudo, irmão. É um negócio terrível. Nós somos um povo trapaceiro. Eu vejo as pessoas que ficam tentando trapacear com tudo. Tudo as pessoas tentam trapacear. Chama de jeitinho brasileiro. Não, é trapaça. Medida fraudulenta, é engano. E a gente precisa ter cuidado com isso. Claro que a gente vai colher o ônus de tudo que a gente fizer de errado. É claro que a gente vai colher aquilo que a gente semear engano. É óbvio que a gente vai colher o preço. É óbvio que a gente vai responder todas as coisas. Nós temos uma cultura desgraçada, me perdoem a expressão forte, mas nós temos uma cultura infeliz, de trapaça, de engano. A gente às vezes acha que se beneficiou das coisas mínimas. Eu estava conversando com a pessoa esses dias sobre a cultura brasileira. O brasileiro, se você der um troco errado para ele, ele vai para casa dizendo que ganhou um prêmio. Para ele foi uma vitória ter recebido um prêmio, um troco, né, fraudulento, um troco a mais. Quando ele não pensa que a pessoa que deu o troco pode se prejudicar, porque pode ter que tirar do bolso dela para completar o caixa, a pessoa não pensa que ela, de certa forma, ela está defraudando. Ah, não, não tenho culpa não, foi ela que me deu, não foi eu que pedi. É assim ou não é que faz? Foi ela que me deu. Não foi eu que pedi, eu não pedi nada a ninguém. Eu vou dizer o quê? Estou errado? Ainda pergunta se está errado. Claro que está errado, porque você tem a consciência de que não é seu. Claro que está errado. Tem duas coisas, irmão. Uma coisa é eu achar o dinheiro na rua e eu não saber de quem é. Eu não vou gritar, gente, aqui, de quem é? É claro que não. Vai aparecer 200 mil tom. Outra coisa é ver caindo do bolso da pessoa e botar o pé em cima e disfarçar. A segunda forma está errada, porque eu vi cair, eu sei de quem é. Eu não estou inocente, eu sei de quem é. Pastor, isso tem consequência? No mundo espiritual tem. Tem consequência, sim. Eu sei de quem caiu. Eu sei de quem é. Uma coisa eu achei ali, não vi ninguém perto. Eu não sei de quem é, eu não vou sair perguntando por quê. Até quem não é dono vai dizer que é. Aí sim eu achei. Mas outra coisa eu vi cair no bolso da pessoa, como a pessoa vê cair uma carteira do bolso de outro e fica calado esperando a pessoa se afastar para pegar, para ver se tem dinheiro dentro. Pastor, um ou outro faz diferente, mas o comum, infelizmente, é isso. E isso, claro,
é faltar com Deus. Isso, claro, que aí, quando as pessoas estão sofrendo, irmão, elas se perguntam: o que eu fiz de errado? Não, querido, o que você fez de errado foi todo o trajeto da vida, cometendo erros e erros e erros e erros, se beneficiando daquilo que não poderia, que não deveria, se beneficiando daquilo que não é lícito. Amém? Então, irmãos, tenha essa consciência. A nossa medida tem que ser justa, pastor. Mas se eu for justo, eu vou me prejudicar. Se prejudique, é porque não é seu. Amém? Amém. Seja justo. Levítico capítulo 19, verso 35 e 36. Não fareis injustiça no juízo, nem com peso, nem com medida. É só reforçando isso aí. Ou seja, não faça. Isso aqui se aplica a tudo, entendeu, irmãos? Eu vou dar mais um exemplo para você entender que se aplica a tudo. Tudo. O amor do homem que eu falei aqui, mas eu vou falar rapidinho só para você entender. O filho de outra pessoa comete um crime. Aquele desgraçado tem que morrer. O filho da pessoa comete um crime. Ah, meu filho, ele é tão bonzinho, ele cometeu um deslize, foi só... Eu não sei onde que ele estava na cabeça. É assim ou não é? Mas é o mesmo crime. Mas o peso da medida é diferente. Por quê, pastor? Por causa da relação pessoal. O peso da medida é diferente porque não se trata do filho dos outros, se trata do meu filho. Esse é o amor do homem, essa é a justiça do homem. E a justiça, a Bíblia diz que a justiça do homem, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por quê, pastor? Porque nossa forma de fazer justiça diz respeito ao nosso umbigo. A nossa forma de justiça dialoga com o nosso senso de valores, que é todo deturpado. O nosso modelo de justiça, ele tem a prerrogativa dos sentimentos. O nosso modelo de justiça, ele olha para ver a quem está julgando. É por isso que Jesus não nos dá a prerrogativa de sermos juízes e julgadores, porque nós julgamos segundo o critério do homem e seus sentimentos. Isso significa dizer que quando nos beneficia, ou quando atinge alguém nosso, nós aplicamos uma medida. Quando não nos beneficia ou não atinge alguém nosso, a gente aplica outra medida. E é claro que isso tem consequência. Irmãos, eu vi tanta mãe, eu vivi no meio difícil da minha infância, eu vi tanta mãe perder os seus filhos. Perder. E alguns anos depois, com um pouco mais de maturidade, eu fui observar a criação que elas deram para esses filhos. E qual foi a criação, pastor? O menino cometia um erro. Não, meu menino não, ele não faz isso não. Ou meu menino, não sei o que, ele passava a mão pela cabeça e cobertava o erro. A maioria das mães que eu vi na minha infância, que eu vi perder os seus filhos, elas cobertavam o erro deles. Elas tratavam eles sem justiça, sem punição pelos seus atos, sem imputar a eles a responsabilidade das suas ações. Pastor, isso é coincidência? Não é coincidência. O que elas tiveram que colher da sua semeadura foi uma perda. Por ter negligenciado aquilo que é elementar no Evangelho. A Bíblia nos manda corrigir, orientar. E se nós negligenciamos isso, nós formamos nossos filhos sem caráter. E não adianta depois reclamar. Porque se nós não tivermos coragem de educar a sociedade, o mundo, ele não é brando. O mundo ele não é brando, irmãos. E aí é por isso que eu tenho chamado a atenção das pessoas, sobretudo aqui. O mundo ele não é brando. Não existe brandura no mundo. A gente espera do mundo uma brandura que ele não tem. E aí é onde a gente se engana, é onde a gente se atrapalha, é onde a gente comete os maiores erros, porque não é coincidência que as mães que eu vi muito jovem, morrer vítima de assassinato e bala.
E o comum entre eles é que os pais, a maioria deles, o comum é que os pais não quiseram imputar a eles a responsabilidade dos seus atos. Deixaram passar. Só que quando chega no mundo, o mundo não deixa passar. Ninguém vai tratar os nossos como nós tratamos dentro de casa. Ninguém vai passar a mão pela cabeça dos nossos. Seus filhos na rua, no mundo, no trabalho, na escola, onde quer que seja, eles não vão encontrar as facilidades que nós damos para eles. Nós temos coragem de tirar as facilidades dele para ensinar eles que lá fora eles precisam pegar na coragem e determinação? Ou nós vamos simplesmente tentar facilitar a vida deles aqui e lá fora eles vão pagar um preço altíssimo? E depois, quando a gente vê os nossos filhos sofrendo, casando mal, vivendo mal, trabalhando e ganhando um salário miserável por não ter se dedicado aos estudos, ou se dedicado a aprender alguma coisa na vida, ou não ter se impulsionado em algo que verdadeiramente fizesse sentido, a gente começa a sofrer junto com eles, mas a gente é responsável. Nós somos responsáveis por isso. Somos responsáveis. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, a gente negligenciar aquilo que é óbvio. Todas as coisas, todos os atos, todas as decisões que nós tomamos, é claro que ela vai ter um rebatimento futuro, negativo ou positivo. E nós precisamos ter coragem, às vezes, de tomar decisões que parecem ser duras, que parecem ser intransigentes às vezes. Porque quando você toma boas decisões, o mundo vai te criticar. Porque tomar boas decisões é andar na contramão do mundo, chamar um filho na correção e dizer por aqui não, porque eu não vou deixar. Você vai ser criticado, porque o mundo prega justamente que você não deixa as coisas correr como estão, porque no final o inimigo sabe do que vai dar. E nós simplesmente queremos fazer vista grossa a todas essas coisas. Só, irmãos, que tem um dia, vai chegar um momento que a gente não consegue fazer vista grossa. No momento da semeadura, tudo que a gente planta, ela tem um processo. Onde ela cresce, se desenvolve. E a menos que a gente arranque antes do tempo, chegará o tempo da colheita. Só que arrancar antes do tempo também é doloroso. É trabalho perdido. Eu não posso nem entrar nisso, que é outra mensagem. Se eu entrar nisso, eu arrancar antes do tempo, é outra mensagem, é outra dimensão, né? E não daria nem para eu adentrar a essa questão agora. Mas eu queria só que você meditasse comigo que arrancar antes do tempo é outra dor, é outro trabalho, é outro processo. Então, uma vez que a gente plantou, a gente tem que ver o que planta, se programar para colher os frutos bons. Amém? Seguindo aqui para finalizar, irmãos, Mateus 7,2 diz assim, é isso mesmo, Mateus 7,2, porque com juízo, com que julgais, sereis julgados, e com a medida que medis, sereis medidos. É praticamente uma repetição de João 7,24. Amém? E Oséias capítulo 10, versos 12 diz, semeai para vós segundo a justiça. Presta atenção nisso aqui, irmão. Semeai para vós segundo a justiça. Se você não recebe um dinheiro que não é seu e devolve, você está semeando segundo a justiça. Se você vê que caiu um dinheiro do bolso de uma pessoa, você está vendo de quem caiu, você vai lá e devolve, você está semeando segundo a justiça. Se você procura ter zelo com a sua casa de maneira a não permitir que os seus filhos mandem na casa, porque se o seu filho mandar na casa já é uma aberração para Deus. Por quê? Porque o filho se sobrepor ao pai já é aberrante, porque foge um dos princípios elementares da palavra de Deus, que é o princípio da autoridade instituída. Amém? Eu já preguei sobre isso aqui. Amém? E aí vem.
segundo a misericórdia, lavrai para vós o campo, porque é tempo de buscar ao Senhor, aleluia, até que venha a chuva sobre vós, e venha a chuva sobre vós, justiça. Amém, irmão? Quando nós semeamos, irmãos, bons frutos, frutos de justiça, de prudência, de sabedoria de Deus, de disciplina, não existe como você colher outra coisa, senão aquilo segundo o que você plantou, que é justiça. Amém? Que é paz, que é sabedoria, que é segurança. Agora percebe que as pessoas estão dando jeitinho brasileiro, estão bagunçando, estão fazendo tudo o que quer, estão olhando para o que não deve, estão fazendo o que não deve, estão desejando o que não deve, e no final querem viver bem, querem viver em paz, querem paz na alma. Queridos, isso não combina. Porque a paz na alma, ela só é possível mediante a presença do Espírito Santo, por ordem de Jesus, no capítulo 1 de Atos, que diz que deixaria o Consolador, o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele não habita onde há injustiça. O Espírito Santo, ele não habita onde há maldade. O Espírito Santo, ele não habita onde há depreciação. É claro, a pessoa está com o coração cheio de maldade, pensando no alheio, pensando no que não é da conta, pensando no que não convém, pensando em morte e destruição, só anda com a cabeça cheia de coisas que não convém. É óbvio que o Espírito Santo não pode fazer morada nesse lugar. Por quê? Porque é incompatível com o caráter do Espírito Santo. Amém? Amém. E é óbvio que esse coração não vai ter paz. Pode viver aquela falsa paz, aquele negócio assim superficial, mas não aguenta. Se não está firmado no negócio, não aguenta o quê? Passou. A Bíblia diz que bateu o vento, a tempestade. Amém, irmão? Amém. As pessoas olham para mim às vezes e dizem, pastor, não sei como sou bem. Às vezes eu vejo negócio sacudindo, você não está nem ali. E eu ouço isso às vezes com meus familiares. E eu sei que eles sabem, mas eu faço questão de dizer: a minha força, pela minha força, eu já teria no chão há muito tempo. Mas aquele que me sustenta, aquele que me sustenta. Aleluia. Meu irmão, você consegue viver o Evangelho? Onde, independentemente de qualquer coisa, sua alma esteja em paz? Quando Jesus ele disse que o vento e a tempestade sopram sobre a casa, ele está dizendo, peraí, tem o vento e tem a tempestade, mas assim, ela se mantém firme. Essa é a grande questão, irmãos. O que tira a sua paz? Essa é a grande questão. Depende de como você está preparado. E para finalizar, irmãos, aqui, eu deixei aqui uma reflexão. E diz assim, a lei da semeadura, que é o princípio bíblico, que é um princípio bíblico, afirma que se semeia, o que se semeia é o que se colhe. E se refere também a ações, atitudes e escolhas que fazemos em nossa vida. E como elas podem ter consequências positivas ou negativas. A lei da semeadura é frequentemente usada para ensinar sobre a importância de viver de acordo com os princípios bíblicos e de fazer escolhas que sejam benéficas para nós mesmos e para os outros. Irmãos, nunca vamos viver bem. Nunca vamos exercitar as coisas boas que nos é deixada por Cristo, se nós continuarmos marchando em direção ao egoísmo e ao individualismo. Irmão, preste atenção numa coisa que eu vou dizer aqui. Eu falei isso aqui esses dias e eu vou mais uma vez frisar. Nós somos egoístas, eu falo ser humano, nós de forma geral. Comece a observar as crianças. Eu observo muito meus filhos e o comportamento deles.
E é algo que se desencadeia, é algo que já vai por automático, se a gente não tomar uma posição. Você já percebeu que, se você ficar observando as pessoas, você percebe quando elas são egoístas? Cada um está preocupado com a sua demanda, com aquilo que lhe convém. E se tiver que atropelar os outros, não tem problema nenhum. E isso nasce as picuinhas, as conversas fiadas, isso nasce os enganos, as mentiras, um querendo detonar o outro. Isso começa das crianças, estou observando pelas crianças. Um tentando jogar o outro contra o outro, contra os pais. Um tentando defraudar o outro. Queixas e mais queixas. Fulano fez isso comigo. O objetivo, sempre um diminui o outro. Esse é o passo. E quando vem falar com você, cada um está preocupado com a sua demanda e ninguém está preocupado com o bem-estar do outro. Isso já começa muito cedo. Claro, se nós não somos ensinados desde a nossa casa a amar, a respeitar, se nós não somos ensinados, às vezes, a abrir mão de algo em detrimento de outro, para promover o bem-estar dos outros, eu te pergunto, vai aprender isso na igreja? Vai aprender isso no ambiente de trabalho? Vai aprender isso na escola? De maneira nenhuma. Quando Jesus manda a gente se diminuir, ele fala justamente dessa necessidade que nós temos de ser, de estar, de possuir. Nós queremos sempre ser o centro das atenções, e muitos frustram a alma por não conseguir alcançar, e outros frustram a alma por ter alcançado e não ser como ele imaginou. Quando nós tomamos pé da situação e entendemos que nós precisamos combater todas essas coisas, jogar contra a individualidade, pensar de forma coletiva, pensar de forma a amar o seu próximo, a se preocupar com os demais, se preocupar com o trabalho das pessoas e com as dificuldades que elas estão vivendo, olhar para o irmão da igreja e se preocupar com a gente. Nós estamos aqui como meros figurantes, porque a proposta do Evangelho está descrita lá no início do livro de Atos, e a proposta do Evangelho é muito linda, é muito bela. A proposta inicial do Evangelho fala de comunhão, fala de amor. Um amor que nós não vivemos nos dias de hoje na igreja. Uma comunhão que nós estamos longe de alcançar hoje na igreja. Não existe aquela comunhão relatada no início do livro de Atos, onde tudo era comum dentro da igreja, onde eles viviam em plena comunhão, onde eles viviam em harmonia. E Jesus, eu tenho pedido a Ele, para que nós aqui alcancemos essa dádiva. Eu tenho pedido a Jesus que nós possamos fazer cada irmão compreender que todo o processo ele não é estabelecido aqui na hora do culto, na hora do louvor, da adoração. É desde a sua casa, desde o interior da sua alma, desde o seu relacionamento com Deus. Porque se você não cuidar do seu relacionamento com Deus, da sua relação, da sua alma, de como você recepciona Deus, o Espírito Santo, na sua vida, através da compreensão e da submissão à palavra de Deus, na sua casa, através da gestão da sua casa, dos seus filhos, da sua família, certamente você vai ter muita dificuldade de entender isso. Mas se houver uma proposta de mergulhar profundo, se houver uma proposta de mergulhar numa perspectiva de chegar à medida e à estatura proposta por Jesus e por os discípulos, certamente faremos algo diferente. Certamente seremos essa igreja mais próxima da realidade de Atos dos Apóstolos. Seremos essa igreja cuja comunhão, o amor, a esperança, ela predomina, o egoísmo é retido em detrimento do favor mútuo aos irmãos, à igreja, de maneira a se doar e fazer algo que nunca se viu nessa geração. Amém. Aleluia. Precisamos ser diferentes. Precisamos fazer diferente. E precisamos nos empenhar para isso. Precisamos nos doar a Jesus para isso.
Amém. Amém, igreja? Amém. Quem estiver comigo, levanta que a gente vai orar nesse propósito final. Amém. Louvado seja Jesus. Pode ir. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos orar nesse propósito, irmãos. Senhor nosso Deus.